Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu estou indignado, revoltado com pessoas que se posta como entendedor da Bíblia, compreendedor das doutrinas bíblicas e, no entanto, é, na verdade, um herege do ponto de vista bíblico, teológico e também um herege na área da história do cristianismo. Que história é essa que Deus não é pai? Meu Deus, eu vi um vídeo agora de um cantor, de um grupo famoso, dizendo que Deus não é pai. Pai de quê? Esse povo está com a cabeça onde? Como é que você lida com louvores, com Bíblia, com igreja e não admite uma das doutrinas basilares da fé cristã em atribuir Deus como pai? Toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, os maiores teólogos que passaram por esta vida, as maiores escolas teológicas, os concílios teológicos, todos afirmam a Trindade, tendo Deus como Pai. Então vamos analisar isso, pessoal, do ponto de vista histórico, teológico e bíblico. Preste bem atenção, pessoal. A história da Igreja do Senhor, no período dos apóstolos, havia muitas heresias. Porém, somente no Concílio de Nicéia que as heresias elas foram rechaçadas, repelidas, quando reafirma a pessoa de Cristo como Deus, o Espírito Santo Deus e Deus Pai. Isso quer dizer que o Concílio de Nicéia fecha a questão da Trindade, aonde tem a pessoa de Deus como Pai, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Então fica Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Concílio de Nicéia, que foi na Turquia em 325, definiu que a Trindade tem a mesma essência, não são três deuses, é um Deus que subsiste em três pessoas, é o Deus Trino. E não somente isso, pessoal, veio também o Concílio de Constantinopla, de 381, reafirmando novamente o Concílio de Nicéia, deixando bem claro que tem a pessoa do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Então Deus é Pai. Aqui temos mais uma vez o concílio reafirmando a doutrina da Trindade. Não somente isso, pessoal. Deus se utiliza de uma mente extraordinária na teologia da época, o famoso anão negro. O anão negro, conhecido como Atanásio, uma das mentes mais brilhantes da história da teologia cristã. Atanásio afirma com toda a maestria que adoramos a um Deus que é em Trindade, a um Deus que é trino, um só Deus em Trindade. O credo de Atanásio ainda hoje é referência no mundo inteiro, especialmente no campo do academicismo teológico. Hoje as igrejas sérias no mundo comungam desse concílio de Nicéia, do concílio de Constantinopla, do credo de Atanásio. Como é que alguém vem a público dizer que Deus não é Pai, bagunçando a questão da Trindade? Esses unicistas não têm a capacidade de compreender, entender e ensinar a Escritura Sagrada. Eu falei do ponto de vista histórico, do ponto de vista bíblico e teológico, todo o Antigo Testamento. Deus se apresenta como o Senhor dos céus e da terra, Pai de todas as vidas, Pai de todas as almas, Criador de todas as coisas. O próprio Filho Jesus Cristo, o próprio Jesus, em Mateus 28 e 19, ele nos ensina essa fórmula trinitariana. Ele diz: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, Deus, nos ensina
a pessoa de Deus como pai. E como é que alguém vem a público dizendo que Deus não é pai? E ainda diz com um deboche, pai de quê? Eu entendo que esse tal de voz da verdade não tem verdade nenhuma. É uma mentira mascarada de uma certa santidade no louvor, mas que contradiz a doutrina basilar da Escritura Sagrada no que diz respeito na pessoa de Deus, do Filho e do Espírito Santo. E aí vai, pessoal, outra coisa interessante. Todo projeto soteriológico, todo projeto salvífico tem como Deus Pai planejador, Deus Filho executor e Deus Espírito Santo aquele que finaliza a obra da redenção humana, que coloca no coração do homem a salvação. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo convence. Então, amados, esta trindade feita de um só Deus, com a personalidade de Pai, Filho e Espírito Santo, os três, eles trabalham na salvação da alma humana. Não existe essa questão de somente ser, não existe Deus Filho. Essa doutrina diabólica foi criada por Ariano, que dizia que Jesus não era Deus, e que Atanásio, ele de uma forma teológica, bíblica, com muita sabedoria, ele convence os seus interlocutores, convence dentro do concílio, convence dentro da sua doutrina, do seu credo de Atanásio, convence a todos que o arianismo e o semi-arianismo, essa malévola doutrina do século IV, que ainda hoje existe em algumas denominações, que na verdade são seitas, especialmente com os testemunhos de Jeová, que não admite Jesus como Deus, mas Deus criou Jesus. Olha que heresia. Deus criou Jesus, então Atanásio convence a todos em sua época, provando que Deus Pai, Deus Filho tem a mesma essência juntamente com o Espírito, a união hipostática. Então, pessoal, não escute mais os hinos de voz da verdade, porque voz de verdade só tem uma, é a palavra. A única voz da verdade é Deus e a sua palavra. Não existe essa voz da verdade. Isso aí é tudo uma farsa, uma mentira. Porque negar Deus Pai, negar a Trindade, meu irmão, já diz tudo no que diz respeito a uma seita, a uma heresia. Passe esse vídeo para as pessoas que ainda têm dificuldade em entender acerca dessas coisas. Falo como pastor, falo como teólogo, falo como escritor, fale com base na história, falo com base na escritura, falo com base na teologia. Portanto, vamos tirar dos nossos púlpitos, tirar dos nossos grupos musicais, louvores, que aparentemente traz uma mensagem linda, mas que por trás tem uma doutrina herética, que não respeita, que não atende os ditames da ortodoxia, da doutrina correta das Escrituras. Forte abraço a todos vocês. Leve esse vídeo adiante para pastores, para pessoas do grupo de louvores, para todos aqueles que têm interesse de conhecer a verdadeira doutrina que transforma o ser humano. Forte abraço, e se você achou que esse vídeo de alguma forma lhe ajudou, comenta aí embaixo. Que Deus abençoe.